Veremos hoje Atavismo das Almas. É sobre Nelson Rodrigues e o Alan dos Santos, dois jornalistas, duas histórias em tempos diferentes, mas com grande sintonia uma com a outra. São homens que tentaram mostrar a vida como ela realmente é. Isso é crime num país como o nosso, cheio de pessoas com dissonância cognitiva, com ignorantes, com ideologias, com burrice, e com um povo com massa de manobra que aceita tudo o que os ditadores mandam. Então, quem foi Nelson Rodrigues? Todo mundo já ouviu falar. Foi um jornalista, escritor, dramaturgo, cronista, um verdadeiro herói, corajoso, lutador. Ele viveu sempre em batalha. A vida dele era uma batalha diária. Ele tinha uma filhinha especial, a Daniela, que ela nasceu cega. Então, ele viveu muito em função dessa menina para tentar curar. Na cabeça dele, aquela cegueira que era de nascença poderia ser curada. Então, ele consultava vários especialistas, gastava dinheirão com isso e não resolvia, mais para o ego dele. Então, ele foi perseguido desde o tempo da ditadura Vargas, que começou lá em 1930, até no regime militar. Ele foi perseguido pelo então ministro da Justiça, Carlos Medeiros Silva, que era um ex-ministro do STF, e era um constitucionalista, um homem sabido, um homem um jurista consagrado, porque aqui no Brasil, quem faz júri já é jurista, né? Dizia um professor meu. Então, esse cara passou a persegui-lo em 68, porque, embora o Nelson Rodrigues não fosse um comunista, ele dizia muito palavrão, era uma pessoa que ele falava a coisa, mostrava a vida como ela é. Então ele foi perseguido. Os jornais onde ele trabalhava, muitos foram empastelados, como o caso do Correio da Manhã, A Última Hora, e vários jornais do Rio de Janeiro daquela época, que não podiam publicar nada, que o governo ia lá e censurava, empastelava. E em consequência ele perdia o emprego, passava para outra empresa, não conseguia vender os trabalhos dele, porque ele escrevia peças de teatro, crônicas, livros. E aí a Polícia Federal ia na casa dele, confiscava as coisas, ou ia nas bancas, confiscava os jornais, os livros dele, tudo, não podia vender. Porque, segundo esse ministro, os livros dele eram pornográficos, teriam muitos palavrões, e as peças de teatro que ele fazia eram, segundo ele, indecorosas, tinham cenas torpes, e eram atentatórias à moral e à família, não sei, aquela lenga-lenga toda lá. Hoje em dia fazem coisa muito pior, 1000 vezes pior, e ninguém fala nada. Então eles deixaram o Nelson Rodrigues na miséria, morando de aluguel, sem ter onde cair morto. Ele era que nem eu, não tinha onde cair morto. Até para comprar cigarro tinha que pedir emprestado para os colegas. Mas era um gênio, assim como esse outro homem da direita, o Alan dos Santos. Então quem é Alan dos Santos? É um jornalista nosso aqui, um batalhador. Ele é um professor, ele é um intelectual, ele era ex-dono da empresa Terça Livre, que ele criou, que é uma empresa de comunicação, que foi fechada por ordem do ditador Alexandre de Moraes. Ele foi perseguido, acusado pela esquerda toda aí de fake news, gabinete do ódio, não sei o quê. O cara não tem onde cair morto, como é que vai financiar gabinete de ódio e falar a verdade frente a esses comunistas, bandido, é ódio? Para aí. Então ele foi para os Estados Unidos com a família, a esposa e 3 crianças, e lá, como a empresa dele foi fechada aqui no Brasil, ele não pôde exercer a função de correspondente lá. No fim, ele acabou tendo que mandar a família para outro lugar, né? E faz 2 anos que ele não vê a família, ele tem dito isso aí. Ele tem crianças pequenininhas que estão vendo ele só por videoconferência. A TT, que é a filhinha dele, ela tem que fazer um tratamento urgente nos Estados Unidos, porque ela teve uma infecção por aquele vírus, o Epstein-Barr, que é um vírus que foi contraído através de uma encefalite, de uma meningite encefálica, e se não curar, ela vai ficar paraplégica, ela tem que ser atendida. A criança está sofrendo, uma menininha de 3 anos, agora deve estar com... E frequentemente ele tem que mudar de endereço lá, porque os araponga do STF, tem gente aqui que tem muito dinheiro para financiar bandidos, para perseguir pessoas inocentes nos países estrangeiros. Tem gente que pega avião todo dia, se hospeda em hotel 5 estrelas para perseguir um jornalista que não tem onde cair morto. Quer dizer, que país é este? Nós vivemos no fim do mundo. Se eu tivesse condições, eu ajudaria mais, mas eu só posso fazer aqueles... Bom, então sem dinheiro e tendo que viver lá,
Ele está numa situação aqui muito pior que a ditadura Vargas, 1000 vezes pior que o regime militar, que eles diziam que era horrível. Não, o regime militar não era horrível. A coisa não é bem assim. Hoje o Alan não pode falar nas redes sociais, não pode usar o telefone aqui no Brasil, não tem conta bancária, está sendo perseguido. A prisão dele é uma prisão sem crime, é uma prisão sem acusação, né? Ele não foi denunciado por nada. O fake news não é crime, né? Ele não roubou, não matou, não traficou, não estuprou, mas está sendo perseguido. Então isso é um absurdo dos absurdos, pessoal. Vejam aqui essa situação aqui que o próprio Alan falou. Ó. Esse trecho aqui foi tirado do livro A Menina Sem Estrelas. Ele está se referindo à filhinha do Nelson Rodrigues. Tem um trecho do livro que diz assim: vejamos outra hipótese. Se baixarem um decreto mandando a gente andar de 4, qual seria a nossa reação? Nenhuma. Exatamente, nenhuma. Ninguém se lembraria de simplesmente perguntar por que andar de 4. Muito pelo contrário, cada um de nós trataria de caprichar, espichar as orelhas, de alongar a cauda e ferrar o sapato, botar uma ferradura no sapato. Nelson Rodrigues disse isso aí no livro dele. Então, pessoal, na minha visão, aqui tem centenas de grandes heróis do jornalismo brasileiro. Aqui tem 3 heróis que eu admiro muito e leio os livros deles. São escritores renomados, dá gosto ler a literatura deles. Nelson Rodrigues, que morreu aos 78 anos. Carlos Lacerda, que morreu aos 63 anos e 77. E o Paulo Francis, que morreu em 97 com 67 anos de idade. Esses homens perseguiram ditadores, acusaram corrupções e mostraram a verdade. E quando o cara mostra a verdade, ele é perseguido até a morte. Então nós, pessoal, o que cabe para nós? Há um movimento lá no Congresso, daqueles deputados da base, como o Labre e outros lá, que nós queremos uma paridade de armas agora em 2022. A cobra vai fumar, quer dizer, o bicho vai pegar. O presidente foi atacado durante 3 anos e pouco, o tempo todo, 24 horas por dia pela esquerda, através do STF, que são os capachos da esquerda. Eles fazem tudo que o Randolfo Rodrigues, que o PT, que o Zé Dirceu, toda a esquerdalha quer, todos os partidos comunistas que vão ao STF e governam o país e fazem o que não é para fazer e empurram as pautas deles todos os dias. Mas o ano que vem vai ser assim, bateu, levou, né? Temos que dar uma resposta pronta e na hora para tudo. Acusou, prova. Bateu, levou. Tem que ser assim, paridade de armas. Não é só um lado que ataca, só um lado que faz fake news e o outro lado é obrigado a aguentar, a se sujeitar, a ouvir aquilo que eles nos acusam daquilo que eles são. Então, pessoal, é isso aí que tem que acontecer. Peço a todos que se inscrevam no meu canal, que amanhã, se eu tiver bastante inscritos ali, amanhã eu vou fazer outro vídeo, já tem 600 vídeos sobre isso, mas vou fazer mais um, sobre o Foro de São Paulo, que as pessoas não sabem o que é o Foro de São Paulo, que começou aqui no Brasil em 1990, em pleno governo Collor. Os comunistas vieram para cá, se reuniram, centenas de comunistas reunidos num país democrático, para fazer uma organização criminosa, maior de toda a América Latina, que era para construir uma pátria grande e trazer para cá o socialismo. Está aí o Lula ao lado do Fidel Castro e com mais 48 partidos de esquerda, em 1990, fundando esse Foro de São Paulo. Por isso que hoje nós estamos sendo tratados desse jeito. Pessoal, obrigado a todos. Se inscreva no meu canal, César Ramos Dextravox, não custa nada. Me acompanhem lá, sigam-me no Getter, no CloutHub e no Telegram. Por favor, isso é muito importante. Se eu tivesse apoio, eu moro aqui em Brasília, se eu tivesse apoio das pessoas, eu fazia muita coisa aqui. Só que, como não tem apoio, meu canal é muito pequeno, é só chover no molhado.